Uma ótima sexta-feira a todos os amigos e amigas, fãs de Elvis Presley. Hoje eu quero falar sobre a passagem do tempo e também como é importante que saibamos viver cada fase da nossa vida sem subterfúgios. Tem uma atriz coestrela dos filmes de Elvis, é a atriz que mais filmes fez com Elvis. Ela fez 3 longa-metragens com Elvis. Eu estou falando de Shelley Fabares. Ela estreou com Elvis Louco por Garotas, março de 1965. Minhas Três Noivas, 1966. E O Barco do Amor, 1967. Desses 3 que eu citei, eu tenho este aqui, Minhas Três Noivas. Então, mas por que eu trouxe a Shelley Fabares? Porque hoje eu quero apresentar mais um texto da minha autoria, e esse texto vai de encontro ao que nós estamos passando, todos, desde que nascemos, estamos passando pelas transformações, e ocorre que hoje as pessoas querem frear o tempo, querem se congelarem na juventude, a juventude eterna. Mas vocês já perceberam que quanto mais a pessoa quer disfarçar uma juventude eterna, mais ela grita a passagem do tempo? Porque ou são dentes brancos, mas brancos como a minha máquina de lavar roupa, ou então aquela tanto botox, que chega uma hora que a pessoa fica parecendo uma bolacha traquina. E temos o próprio exemplo da Priscila, que acabou desfigurando seu rosto. Não vemos isso com Shelley Fabares. Eu vou apresentar agora algumas fotos, e ela se deixou envelhecer naturalmente e, a meu ver, aos meus olhos, ela está linda, lindíssima, de forma natural em cada fase da vida. Veja as fotos. Então eu peço que você me acompanhe nesta reflexão que eu tive quando eu escrevi esse texto, já tem alguns anos, e vai de encontro a isso que a nossa sociedade hoje vive, a eterna busca pela juventude. Então o título é Linda era linda e continuou linda. Linda era tão linda que nunca um nome coube tão bem em uma pessoa. Ela, sem saber, seduzia as pessoas à sua volta. Desde pequena, todos se encantavam com ela e, naturalmente, enquanto crescia, formava em sua mente um mundo bastante singular. O mundo dos sedutores. É claro que ainda não havia a menor intenção. Era algo totalmente natural. Tão linda era linda que muitas pessoas eram atraídas para ela, seja por admiração ou inveja. A questão é que ela nunca passava despercebida. Por exemplo, ela jamais precisou pedir ajuda a alguém para trocar o pneu do carro. Ela se acostumou. Quando isso acontecia, apenas saltava do carro e logo algum cavalheiro assíduo por ajudar comparecia para o serviço. Isso quando não havia disputas.
o que era corriqueiro nessa fase de sua vida. Ela era uma mulher que jamais passou em qualquer lugar que fosse sem que aquela tensão nervosa não fosse registrada. Muitos assumiam outra forma de comportamento. Por exemplo, se ela adentrasse em um restaurante, as pessoas, ao passar dela, engasgavam, se remexiam na cadeira e, se fosse homem, o olhar de suas esposas fulminava o cônjuge, mesmo que este ainda não tivesse se dado conta de sua presença. Ah, linda! Tão linda que nunca se preparou para o futuro, pelo menos enquanto seu poder foi tão magnânimo, tão forte. Ela chegou aos 30 anos, terceira década de sua vida, esplendorosa. Porém, o frescor de sua juventude aos poucos estava dando sinais de debandada. Sempre acostumada a ser o centro das atenções, muitas vezes ela sentiu tédio dessa situação. Poderosa é uma palavra apropriada se você quiser ou pudesse fazer de linda um sinônimo. Em uma linda tarde na praia, Linda foi convidada pela sobrinha que insistia que ela fosse à feira hippie na orla. Esse dia ficou marcado na vida de Linda como o início de uma luta sem fim, quando ela insistiu em pagar pelas bugigangas ao bonito rapaz. Linda, só de brincadeira, gostava de ver a reação dos mais moços a toda a sua exuberância, mas naquele dia ela sofreu um golpe mortal. Ele, o jovem rapaz da banquinha hippie, em uma palavra pequenina, assassinou cruelmente a juventude dourada de Linda quando, ao devolver o troco de R$100, em um total de 55, se permitiu perguntar: Tia, a senhora teria R$5? O lindo sorriso de Linda se desmanchou tal manteiga quente. Seus lábios e todo o seu semblante radiante e confiante se transformaram imediatamente em uma pintura surrealista de Salvador Dalí. Linda sempre recebeu elogios durante toda a sua vida. Esses elogios às vezes vinham em palavras, mas os verdadeiros elogios, aqueles que lhe asseguravam o real poder, vinham das reações das pessoas. Olhares gulosos ou enciumados, o leve tremor que alguns homens caoticamente tentavam disfarçar, suadores, enfim, a tal da energia nervosa rondava o ar quando Linda simplesmente dava o ar da graça. Mas, agora, esse tia... Linda tentou se recompor de alguma maneira e vasculhou em sua bolsa atrás dos R$5. Desse dia em diante, Linda travou uma luta inglória. Ela estava disposta, com todas as suas forças e meios que conseguisse, a vencer o tempo. Pronto. Aconteceu. Linda agora era mais uma vítima da indústria da juventude, que em muitos casos costuma transformar as mulheres em seres mutantes. A estrada que Linda tomou poder-se-ia chamar Estrada da Ilusão. Linda agora está na sua 4ª década de vida e o tempo com os pés pesados aperta o passo. Ela não se importou quando de criança se transformou em uma adolescente e de adolescente se transformou em mulher, mas agora ela é uma mulher madura. As coisas estão mais difíceis para Linda. Ninguém mais se preocupa em trocar o pneu de seu carro. Ela não registra mais com tanta frequência a energia nervosa à sua volta. Linda se agarra a toda espécie de oferta milagrosa na estrada da ilusão. Cremes faciais, pilates, yoga, suco verde, picadas da toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox, que a transformaram em uma marionete de ventríloco. Apenas o seu maxilar ainda consegue registrar alguma reação facial. Toda a sua expressão ficou resumida ao arregalar dos olhos e ao vai e vem de sua mandíbula inferior. Todo o resto,
é uma máscara. Agora a reação nervosa das pessoas mudou o rumo. Ela vem acompanhada de risinhos e cochichos. Uma coisa altamente irritante são as mais jovens tapando com a mão a boca direcionada ao ouvido de seu interlocutor, enquanto os olhos seguem em direção à Linda. Se você quiser ou pudesse criar um sinônimo para Linda agora, este seria escárnio. Linda segue comprando na estrada da ilusão. E agora, na quinta década de sua vida, o tempo acelera ainda um pouco mais o passo e parece maior e mais terrível do que nunca. Linda se agarra à sua juventude dourada e percebe que ela lhe escapa entre os dedos como grãos de areia fina. Quanto mais ela aperta, os últimos grãos de areia que representam sua juventude parecem desvanecerem quando ela adquire, na estrada da ilusão, a bermuda que promete trazer de volta seu outrora corpo escultural. Ela sabe agora, em sua sexta década de vida, que a estrada da ilusão se transformou no beco sem saída. E o monstro do tempo chega tão perto que seus enormes pés estão quase prontos para esmagá-la. Antes que ele possa esmagá-la totalmente, acuada, presa entre as cordas, tomando o jab de tudo quanto é lado do tempo, ela decide mudar um método de luta contra a juventude perdida e decide fazer um vale-tudo de sua vida. Ela pensa o quanto seria ridículo ela voltar a chupar chupeta aos 15 anos de idade ou aos 25 anos voltar aos mesmos costumes de seus 15 anos. Ela percebe que perdeu tempo demais na estrada da ilusão, correndo atrás de algo que passou e deixou passar algo que estava reinante em sua vida. Ela percebeu tarde, mas percebeu que o importante é a vida. O importante é a experiência da vida. O importante é viver todas as fases com a intensidade e peculiaridade de cada fase. Afinal, se vivemos uma vez vamos viver plenamente. Linda não tentou mais se disfarçar de jovem. Linda se tornou uma linda velhinha e morreu aos 90 anos. Dizem que quando deixou a estrada da ilusão e assumiu sua condição real, sem subterfúgios, era uma velhinha que cativava a todos. O brilho em seu olhar e a alegria de viver tinham tanta satisfação que o seu bem-estar interior exteriorizava e irradiava uma sedução nunca por ela alcançada em sua juventude. Shelley Fabares era linda e continuou tão linda. Steamroller Blues é a música que eu indico hoje e você vai ver como Elvis é um cantor completo, um cantor sem igual. Eu sou um rolo compressor, baby. Estou prestes a passar por cima de você. Vou injetar na sua alma um doce rock and roll e te dar uma boa dose de rhythm and blues. Sou uma betoneira, uma urna barulhenta de batidas ardentes. Pessoal, eu fico por aqui. Um ótimo final de semana a todos. Até a semana que vem. Elvis. Aproveite a fase da sua vida. Forever.